Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Você que tem a bolsa rotativa e quer regularizar os seus débitos, a Finca e a Metropolitana lançam o Acordo Legal. Negociações facilitadas, prazos diferenciados, parcelas flexíveis e descontos que serão oferecidos àqueles que possuem débitos com a instituição. Os acordos serão realizados na tesouraria da Finca. Haverá flexibilidade nas negociações. É uma grande chance de limpar o seu nome e do seu avalista. Faça um acordo legal. Ligue 32 1789 15 e regularize a sua situação financeira. Você que sempre sonhou em ser farmacêutico, a Finca e o Instituto Aceduca têm uma grande oportunidade. Você estuda farmácia na Finca pagando só R$ 489,90 por mês. Consulte o regulamento no site www.vestefinca.com.br. É a sua grande chance de entrar no mercado de farmacologia em um curso reconhecido pelo MEC com mais de 13 anos de tradição. A sua graduação está em suas mãos. Farmácia é na Finca. Corra! Vagas limitadas. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular Agendado 2018. Agende a sua prova no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sala de Opinião e recebendo hoje o professor Gilmar dos Santos Nascimento, coordenador do Comitê de Pesquisa, de Ética e Pesquisa. Muito bem-vindo, professor Gilmar, ao programa Sala de Opinião. Eu agradeço o convite e estou à disposição para falar sobre a questão da ciência, da pesquisa com seres humanos aqui na nossa instituição, como também no nosso estado, porque existem vários CEPs, tanto aqui na capital, em Porto Velho, como nas cidades do interior de Rondônia. Só fazendo uma correção, é o Comitê de Ética em Pesquisa. Com seres humanos. Exatamente. E falando aí para os nossos jovens estudantes que sempre perguntam o que faz esse comitê, né? Qual é a função. Então vamos falar um pouquinho o que significa e o papel desse Comitê de Ética em Pesquisa. Primeiro eu gostaria de falar que eu acredito que o desenvolvimento de um estado, de um país, ele depende muito das pesquisas. E quando a gente trata das pesquisas com seres humanos, essa questão fica muito mais complexa, porque a gente tem que cuidar muito da questão da ética, se essa pesquisa não vai ferir direitos das pessoas. Então, o Comitê de Ética, ele é ligado à Comissão Nacional de Pesquisa, ao Ministério da Saúde e ao Ministério das Cidades. É um órgão de controle social que está nas instituições, com vistas a cuidar do sujeito da pesquisa. Quem são os sujeitos da pesquisa? São exatamente aquelas pessoas que vão submeter a alguma experiência, que vão participar sendo entrevistadas com algum pelos formulário. Estudantes, né? Exatamente, pelos estudantes, pelos pesquisadores.
E nós temos o dever de assegurar que essas pessoas elas recebam o melhor tratamento e que elas não tenham nenhum direito ferido. Então o Comitê de Ética tem essa função, é um órgão de controle social. Embora esteja instalado nas instituições, ele goza de independência na própria instituição. Aí todo mundo fica achando estranho, mas como? Está na finca, está na São Lucas, está na Unir, está na Faro, está no Instituto Federal. A nossa independência está exatamente nesse contexto, para que a gente possa analisar os projetos da instituição sem sofrer nenhuma interferência. Muito importante a atuação do Comitê de Ética em Pesquisa, porque nós temos que ter esse cuidado com o outro, desde a forma da linguagem, o respeito sobretudo à cultura local, isso é muito importante. E quem pode submeter um projeto ao CEP? Como é feita essa apreciação? Bom, o projeto que deve ser submetido ao CEP são todos os projetos que envolvem seres humanos. Muitas vezes as pessoas pensam assim, mas é só projetos na área da saúde, porque na área da saúde vai ter experiência, vai ter, reter algum material genético. Na verdade, não. De forma direta ou indireta, se você utiliza o ser humano como objeto de estudo, deve esse projeto passar por um comitê de ética. Então tudo começa com o cadastro. De um projeto na Plataforma Brasil. A Plataforma Brasil é uma plataforma nacional de cadastramento de projetos, né? E esses projetos eles são encaminhados aos comitês. No caso, se o pesquisador tiver vínculo com alguma instituição, ele já vai colocar no seu próprio cadastro de pesquisador esse vínculo. Então, esse projeto vai ser encaminhado ao Comitê de Ética da instituição. Quando isso não ocorre, esse projeto vai para a CONEP, que a sede é Brasília, e a CONEP distribui para os comitês de ética no Brasil inteiro. Nós temos recebido aqui, inclusive, em várias regiões do país, projetos que envolvem a temática amazônica, e aí a gente também está apreciando. Acaba sendo esse intercâmbio acadêmico e científico com outras instituições. Eu considero, além dessa relevância de você cuidar da questão do sujeito da pesquisa, de ver os seus direitos assegurados, também a gente tem um diagnóstico, um mapeamento, né, uma radiografia do que está sendo desenvolvido em pesquisa na instituição, né, aqui no caso da finca, da metropolitana, como de outras instituições da nossa região e do Brasil inteiro, que a gente tem acesso, né, a esses projetos. Então você fica mais ou menos tendo uma compreensão do que vem sendo trabalhado em termos de pesquisa no Brasil. E quantos integrantes fazem parte aí do Comitê de Ética em Pesquisa da finca? Bom, o Comitê de Ética da finca já tem mais de 9 anos de existência. Tá? É uma preocupação dos mantenedores desde o início de ter esse comitê, de associar-se à CONEP com esse comitê para analisar a produção da pesquisa relacionada com seres humanos aqui na instituição. Nós nos baseamos numa resolução nacional, né? Aliás, são 2 resoluções, a 466 e a 510, e nessas resoluções elas dizem como deve funcionar um comitê de ética. O mínimo de membros são 7, nós aqui temos 12. 12 membros. Já é um diferencial do Comitê de Ética da faculdade. E tem que ter uma paridade, né, de gênero em relação aos membros do comitê. São professores de várias áreas do conhecimento. São professores de várias áreas do conhecimento. Eu só queria fazer um parênteses, que às vezes as pessoas pensam assim, mas um professor de letras vai analisar um projeto de odontologia. Está errado, porque ele não tem conhecimento de odontologia. O papel do Comitê de Ética não é ver a questão do conteúdo, é a questão da ética, é a questão dos sujeitos. Então, se um professor de letras vai analisar um projeto de odontologia, por exemplo, e ele ver como esse sujeito da pesquisa, esse participante da pesquisa, está sendo tratado, e ele percebe que não tem nenhum problema, ótimo. Então, a ideia mesmo do comitê é isso, é que um projeto, uma área de conhecimento, seja analisado por um relator, pelo membro do CEP de outra área. Um diferencial, professora, que nós temos também aqui no CEP, é que as nossas reuniões, elas legalmente seriam, né, pelas resoluções, seriam a cada 30 dias. E aqui na instituição, nós trabalhamos com reuniões a cada 15 dias. Né? O nosso calendário também, calendário diferenciado para valorizar ainda mais a pesquisa institucional. Exatamente.
A questão, o nosso calendário, ele está, né, no site da instituição, e às vezes o problema de um tempo maior para análise está no período de postagem, porque às vezes a nossa reunião é numa terça-feira e a pessoa posta o trabalho na sexta. E nós temos no calendário umas datas de postagem e umas datas de análise. Em média, quanto tempo para fazer uma análise do projeto enviado ao Olha, CEP? 15 dias. 15 dias. Se ele vir completo, né, não faltar nada que prejudique essa análise. Professor Porque Gilmar, e no tiver caso do projeto não sendo devidamente apreciado, aprovado, há esse tempo para o aluno refazer, contemplar os ajustes, as sugestões do comitê, ou ele já é automaticamente reprovado? Como que funciona? Bom, vamos primeiro falar quem posta projetos, né? No caso do aluno de graduação, nós tratamos na academia eles como de iniciação científica. Então, eles ainda precisam de um professor tutor para postar esse projeto, né? Então, nós temos o que nós chamamos de pesquisador principal. Então, esse pesquisador principal, na graduação, é um professor. A partir da pós-graduação, né, a especialização, o mestrado, doutorado, aí o próprio autor, o aluno de pós-graduação, ele já vai postar o seu próprio trabalho. Existem essas resoluções, o que é que deve ser postado, né? Como o projeto deve ser construído e os documentos necessários. O primeiro passo, a nossa Secretaria Administrativa, ela vai observar se toda essa documentação que é solicitada nas resoluções são contemplados. Se faltar algum desses documentos, o projeto é devolvido com observação do que está faltando para ser, né, anexado e aí devolvido à plataforma. No primeiro momento, esse é o caminho. A partir daí, esse projeto vai ser designado para um relator que vai analisá-lo, né, e vai verificar se ele já vai ser aprovado de imediato ou se ele vai sofrer alguma pendência. No caso de pendência, ele é devolvido para o pesquisador principal para fazer os ajustes exatamente, né? Aí, no caso, vai ser o pesquisador e o aluno, né? Faz os ajustes e encaminha novamente para o comitê de ética. No caso de não aprovado, é quando o trabalho realmente ele fere gravíssimo a dignidade humana. Dignidade humana. A gente percebe casos em que, às vezes, é um problema que está ainda muito recente e o pesquisador já quer mexer naquela situação. Então, a gente não aconselha, a princípio, o desenvolvimento desse projeto. O que é importante é que todos os projetos sejam encaminhados para o comitê de ética quando envolvam seres humanos. Maravilha. Então, no próximo bloco, nós vamos falar quais são as dicas para você não ter o seu projeto reprovado. Então, fazer um excelente projeto e submeter aí com a ajuda do tutor, do orientador, considerando que é um passo muito importante da iniciação científica. Já já voltamos e não saia daí. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular Agendado 2018. Agende a sua prova no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Você que tem a bolsa rotativa e quer regularizar os seus débitos, a Finca e a Metropolitana lançam o Acordo Legal. Negociações facilitadas, prazos diferenciados, parcelas flexíveis e descontos que serão oferecidos àqueles que possuem débitos com a instituição. Os acordos serão realizados na tesouraria da Finca. Haverá flexibilidade nas negociações. É uma grande chance de limpar o seu nome e do seu avalista. Faça um acordo legal. Ligue 32 17 89 15 e regularize a sua situação financeira.
Você que sempre sonhou em ser farmacêutico, a Finca e o Instituto Aceduca têm uma grande oportunidade. Você estuda farmácia na Finca pagando só R$ 489,90 por mês. Consulte o regulamento no site www.vestefinca.com.br. É a sua grande chance de entrar no mercado de farmacologia em um curso reconhecido pelo MEC com mais de 13 anos de tradição. A sua graduação está em suas mãos. Farmácia é na Finca. Corra! Vagas limitadas. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Estamos de volta com o programa Sala de Opinião, entrevistando o professor Gilmar dos Santos Nascimento, coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa. O professor tem uma formação na área de Sociologia, trabalhando aí sempre com essas questões sociais, com essa preocupação de como o pesquisador ou o aluno da iniciação científica pode fazer um trabalho de excelência, respeitando a dignidade humana. E no último bloco nós falávamos das dicas de como você pode submeter o seu projeto para que não haja reprovação. Sim, professora. A primeira coisa é o projeto ter uma compreensão clara do objeto de estudo e dos objetivos, né? O caminho metodológico que vai ser, né, realizado para se alcançar esses objetivos. A outra questão é que sempre que envolva um campo de pesquisa, seja solicitada autorização. Essa autorização ela deve vir por escrito, né? Não é um ciente, é autorizo mesmo, porque nós trabalhamos com muitas áreas em que, às vezes, os gestores são temporários. Então, se eu coloco, por exemplo, eu trabalho numa escola, num hospital, e eu coloco só lá ciente, daqui a 3 meses há uma, né? Outro gestor assume, ele não vai aceitar. Já aconteceu casos nessa situação. Então, o que nós solicitamos é que esse documento ele seja um documento institucional em que seja autorizado. Um outro documento importantíssimo deve constar é o termo de consentimento livre e esclarecido. O que é isso? É um documento, numa linguagem adequada à realidade dos sujeitos a serem pesquisados, em que ele vai colocar claramente o que é que pretende, quais os benefícios, qual o objetivo, né? Quais são os riscos que se tem. Então, esse é um documento muito importante, porque esse documento fica uma via com a pessoa que vai ser participante daquela pesquisa. Fica um pesquisador e uma com a pessoa para ela saber, né, todo o caminho de que aquelas informações que ela vai prestar vai seguir. Eu só queria acrescentar que hoje nós temos uma outra situação com relação às crianças e jovens. Sim. Além desse termo de consentimento que o pai ou o responsável ou alguém maior vai, né, assinar, nós temos o termo de assentimento. Assentimento. Correto. O que significa isso? É que mesmo o responsável por um adolescente ou por uma criança dizendo não, ele pode participar da pesquisa, nós precisamos que aquele adolescente ou aquela criança, ela diga eu quero participar. Né? Não adianta só o responsável dizer, precisa também o jovem, né, adolescente, a criança dizer não, eu também quero participar. E em termos de outras comunidades ou em termos e as populações tradicionais? Exatamente, assim, era isso que eu ia falar. No caso de algumas populações tradicionais, no caso indígenas, por exemplo, principalmente indígenas, nós precisamos que o órgão no caso seria a FUNAI, ofereça essa autorização de acesso a essas comunidades. Nós né? que moramos em Porto Velho, no caso de uma pesquisa
com populações indígenas, essa solicitação é enviada para Brasília ou em Rondônia já se resolve? Não, geralmente é Brasília, porque a gente tem então leva um temos tempo. poucos casos, leva um tempo que a gente faz até um alerta aqui, um chamamento para os pesquisadores, né, que trabalham com essas populações, que assim elabore essa solicitação com bem brevidade antes de encaminhar o CEP, né? Porque o CEP ele vai analisar exatamente projetos que vão ser executados. Não adianta você estar executando e depois pensar assim, agora eu vou mandar para o CEP não analisa mais. Então, além desses documentos, aí gera uma folha de rosto, né, que vai ser assinado pelo pesquisador e pelo o gestor da instituição que ele está ligado, né, que ele também vai colocar. Aí o currículo dele, para a gente saber se ele tem envolvimento com pesquisa. Você já tem um histórico. Com pesquisa, né, porque é uma coisa que nós precisamos também levar em consideração. Os instrumentos de coleta de dados, né, porque muitas vezes é aí que a gente vê, professora, a questão do cuidado com o sujeito. Porque, por exemplo... E o respeito, né, principalmente. Mas é exatamente no instrumento de coleta de dados. Eu queria te citar 2 exemplos assim, que eu tive a oportunidade de presenciar. Um diretamente, o outro indiretamente através do próprio depoimento, como é importante a questão do cuidado com a pesquisa, quando se trata com seres humanos. A amostragem de fio de cabelo ou de sangue para questão de material genético para verificação de contaminação por mercúrio em peixe. Então, algo que eu percebi é que esse retorno dessas pesquisas, às vezes não chega no protagonista dessa pesquisa. E isso é uma coisa que a gente deve se preocupar. E outra situação, o grupo de pesquisadores de fora de Rondônia, em uma das visitas aqui no Baixo Madeira, considerou uma moradora como bruxa por conta dessa cultura local. Então, isso é muito importante. O primeiro passo, esse compromisso e o respeito à cultura do outro, porque você se depara com muitas situações que você não entende, você quer fazer julgamentos. E isso é muito ruim porque o morador ele já se fecha para outros pesquisadores. Correto. Então, esse cuidado é extremamente necessário. Né? Queria só falar rapidinho dessa questão desse instrumento de coleta de dados, que a gente observa muito, porque às vezes você faz uma pergunta, que parece que alguém disse assim para o pesquisador, olha, o teu instrumento tem que ter 15 itens, tem que ter 10, né? E a pessoa coloca perguntas que não vão ser necessárias para chegar aos objetivos daquela pesquisa. Então, às vezes você não vai ter nada com a idade da pessoa, com o gênero da pessoa, mas você coloca na pesquisa. E aí a gente vai começando a observar que são informações desnecessárias por conta dos objetivos e a gente coloca. Com relação às suas observações, primeiro, um dos itens que é observado nesses projetos é a questão dos benefícios, riscos e benefícios. E esses riscos e benefícios é para a ciência e para os sujeitos pesquisados, no caso as comunidades, os moradores, as pessoas que a gente envolve com as nossas pesquisas. Porque o pesquisador, quando ele vai fazer uma pesquisa, ele já sabe que ele tem que usar uma série de instrumentos para não correr risco. Tá? Então, ele não vai correr risco porque ele já sabe. Agora, uma pessoa, como esse caso da moça que foi chamada de bruxa que você falou, ela correu um risco sério, porque outras pessoas, né, poderiam ficar temerosos e até fazer algo que, né, não é recomendável. Então a gente se preocupa muito com o risco que essas pessoas envolvidas na pesquisa podem sofrer e quais os benefícios que essa pesquisa vai trazer ter de fato, socialmente para toda a sociedade, a relevância científica e para também os sujeitos, para os indivíduos. Por exemplo, você faz uma pesquisa numa comunidade ribeirinha, quando é que você vai levar o retorno dessa pesquisa lá? E como você vai fazer? Isso tem que estar também colocado no projeto. Então, assim, a gente tem muito essa preocupação, porque as pessoas utilizam campos de pesquisa, buscam dados e depois não voltam lá mais. Não volto nem para dizer assim, olha, eu finalizei a pesquisa. E ainda publica, professor Gilmar, em outro idioma, que a própria população amazônica não vai ter acesso, porque não fala o idioma. Então, ainda há essa contradição. Das resoluções, né, 466, 510, e no caso do próprio regimento interno dos comitês, a gente tem essa preocupação de saber qual o benefício que isso tem para a ciência, para a sociedade, e qual o benefício que vai levar você, pesquisador, para aquela comunidade que você pesquisou.
Isso tem que estar claro, senão o projeto não é aprovado. E tem essa parte de taxas, nesses protocolos aí de pesquisa, há pagamento de taxas? Não existe. Como eu falei no primeiro bloco, né, o Comitê de Ética é um órgão de controle social, é uma preocupação de todos nós da área da pesquisa, todos nós que trabalhamos com ciência, em preservar, né, a dignidade dos sujeitos. Então, nós somos voluntários nos comitês, nós trabalhamos em prol da ciência e em prol dos sujeitos. Eu até brinco e falo assim, olha, eu não estou aqui para cuidar de pesquisador, para defender pesquisador. Eu estou aqui para observar se as pessoas pesquisadas, se o sujeito da pesquisa, eles não sofrem nenhum, né, constrangimento ao se envolver com aquela pesquisa. Então não existe, por parte de quem vai postar, ou por parte de nós, relatores dos comitês, né, esse prolabore, essa remuneração. É tudo assim voltado exatamente para o desenvolvimento da pesquisa. O CEP acaba sendo, além de um órgão de controle social, um órgão que defende esse entrevistado, que protege o entrevistado sob o ponto de vista da garantia da dignidade humana. Correto. Nós temos essa é uma das maiores preocupações de todos nós que fazemos parte dos comitês de ética, tanto aqui em Rondônia como no Brasil, é a dignidade do ser humano. E aí eu queria falar até algo que assim é pitoresco. Uhum. Que quando a gente fala assim em ser humano, a pessoa pensa assim, é ser humano vivo, né? Não, ser humano é ser humano. Então, se algum professor de uma instituição, algum pesquisador, enfim, ele vai realizar uma pesquisa envolvendo cadáveres, por exemplo, ele tem que enviar para o CEP a solicitação como qualquer outro, porque também ali é um ser humano. Claro que tem outros fatores, mas é também um ser humano. Muito interessante. No próximo bloco nós vamos continuar falando desse tema, dessa entrevista que vai ajudar muito você no esclarecimento sobre o CEP. E no próximo bloco a gente volta falando aí da questão de cadáveres, porque são seres humanos. Já voltamos. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular Agendado 2018. Agende a sua prova no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Você que sempre sonhou em ser farmacêutico, a Finca e o Instituto Aceduca têm uma grande oportunidade. Você estuda farmácia na Finca pagando só R$ 489,90 por mês. Consulte o regulamento no site www.vestefinca.com.br. É a sua grande chance de entrar no mercado de farmacologia em um curso reconhecido pelo MEC com mais de 13 anos de tradição. A sua graduação está em suas mãos. Farmácia é na Finca. Corra! Vagas limitadas. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia.
Estamos de volta com o programa Sala de Opinião, entrevistando o professor Gilmar dos Santos Nascimento, um especialista em CEP. Sabe tudo sobre Comitê de Ética em Pesquisa, é um profissional renomado dentro da Faculdade Finca, que tem uma atuação excelente, trabalhando com as disciplinas de Sociologia também, voltado sempre a questões sociais, aos movimentos sociais, trazendo sempre a contribuição aqui para a instituição. Professor Gilmar, e no último bloco nós falávamos de cadáveres, que também são seres humanos. Como é que é lidar com esse cenário aí, que não pode ser tão tenebroso, né? Na verdade, assim, esses corpos que tem nas instituições, eles servem para que a gente tenha também pesquisas, né, desenvolvimento das pesquisas. E a gente tem essa preocupação e alguns pesquisadores, eles realizam, assim, solicitação ao CEP, né, perguntando se é diferente, e a gente também, junto à nossa Comissão Nacional, a CONEP, a gente buscou essa informação, ou seja, o que é que define um ser humano? É estar vivo? E aí não. Chegamos à consideração que o ser humano é o ser humano vivo ou que já tenha, né, feito a passagem, já tenha falecido. Então, assim, também tem a dignidade de como isso vai ser tratado. Também no manuseio desse corpo. Exatamente. Também. Então, se a pesquisa envolve né, esses corpos, a gente também tem que ter um projeto aprovado pelo CEP. Né? Isso eu coloquei para deixar claro que, assim, que o entendimento é que realmente o Comitê de Ética ele vai defender, né, o ser humano. Por isso que é Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. E aí a forma de pensar assim, mas quando eu falei naquele bloco primeiro, mas é só a forma direta, é só ser humano vivo? Não, também esses aí, ou indiretamente. Por exemplo, né, eu vou estar numa instituição e vou observar a cultura organizacional, como o sujeito ali, eles, né, trabalham dia a dia, né? Eu vou usar dados já coletados em algum banco da própria instituição, então, indiretamente, eu estou envolvendo o ser humano. Talvez eu não vá entrevistá-lo, não vá realizar um questionário direto, mas eu vou pegar no banco de dados que a instituição tem. Eu estou envolvendo seres humanos. Teve toda uma história, a família pode ter doado também para pesquisa científica, exatamente, o avanço da ciência no país. Correto. E a pesquisa nesse sentido, ela vai desde uma pesquisa em que eu vou observar, a uma pesquisa que eu vou fazer uma intervenção mais direta num laboratório. Então, do curso X, o curso A, né, da administração, a zootecnia, por exemplo, de A a Z, desde que envolva seres humanos, esse projeto precisa necessariamente passar por um comitê de ética. Isso tem sido já uma tônica nas instituições que tem, né? Inclusive algumas revistas, elas solicitam, né, quando o pesquisador envia um artigo para publicação, o documento, né, de aprovação do comitê de ética. Isso já está começando, né, a acontecer no Brasil, que é para garantir que realmente aquela execução daquele projeto teve uma aprovação de um comitê que cuidou dessa relação com o ser humano. Em Rondônia, há algum movimento em termos estadual que possa reunir todas as instituições para pensar essa questão da ética na pesquisa, dos comitês que se organizam? Nós tivemos recentemente um encontro regional, né? Inclusive nós participamos aqui do Comitê de Ética da Finca. Fui eu, né, e a professora Zilene, que é membro também do comitê. Nós fomos para um encontro, né, regional que ocorreu em Manaus, onde a gente discutiu várias dessas questões, né, a questão do termo de consentimento, a questão da própria Plataforma Brasil, a questão das etapas do projeto, da Resolução 510. Eu falei nessas resoluções, professor, eu gostaria de acrescentar. Nós tínhamos antes só a 466, né? Era uma resolução que ela privilegia muito as pesquisas na área da saúde. E aí foi acontecendo vários encontros e os pesquisadores da área de ciências humanas, em geral das ciências humanas aplicadas, começaram a questionar e desses questionamentos saiu a resolução 510, que é mais direcionada para os cursos das ciências humanas, né, e sociais aplicadas. Nós estamos num processo de transição, né? Não é que uma vai
eliminar a outra, né? Se Mas complementam. assim, se complementam e a área da saúde vai ficar muito mais com a resolução 466 e das ciências sociais e humanas aplicadas vai ficar com a 510. São duas resoluções que elas têm muito próximas, mas que algumas têm as suas especificidades. Né? Professor Gilmar, você falou em blocos anteriores que o Comitê de Ética tem 9 anos de funcionamento na finca. Tem mais de 9 anos. Quais são os avanços ao longo desses 9 anos em termos de Brasil? Pensar a questão da política de incentivo à pesquisa, de fortalecimento. Quais são os avanços que o senhor destacaria aí nesse cenário? Bom, em termos de Brasil, né, a gente tem avançado bastante nessa configuração de legislação que ampare os sujeitos da pesquisa. Né? Nós temos a 196, que era uma resolução inicial, aí nós tivemos essas resoluções agora que já definem mais claramente tanto a pesquisa numa área como em outra. Né? A gente tem, e eu acredito que um avanço mais importante foi a construção de uma plataforma nacional. Que é a Plataforma Brasil. Plataforma Brasil, exato, que possibilita hoje um mapeamento da pesquisa com ser humano no Brasil. Né? Ou seja, hoje nós temos como saber quantas pesquisas estão sendo desenvolvidas, executadas. A potencialidade dos pesquisadores da Amazônia. Na Amazônia a gente tem esses encontros regionais, né? É lógico que a gente está falando aí mais de uma parte de análise, né? Porque a questão do apoio à pesquisa, isso ainda tem muito. Né? A gente tem a CNPq, a CAPES, nós temos a FAPERO em a Rondônia, própria que é no estado, a Fundação de Pesquisa do Estado de Rondônia, né? Que tem já começado a ganhar visibilidade em algumas áreas, embora assim, me pareça que está muito mais voltado para as áreas da questão mais daquilo do agronegócio que o Estado desenvolve, mas assim, a gente percebe que ela está caminhando também, né, como uma agência de fomento à pesquisa. Então, assim, em termos de comitê de ética, eu acredito que o grande avanço foi a plataforma. E em termos de pesquisa no Brasil, são essas agências, né, que fomentam a pesquisa, que os estados estão começando, alguns já têm mais consolidado, né, e outros estão começando a implementar, e isso é muito bom, porque não se faz pesquisa sem recursos, né? É muito difícil. O pesquisador ele tem que ter o mínimo, mas ele tem que ter o mínimo, né? E o desenvolvimento, e aí nesse caso eu faço assim um alerta, né? Sei que meus colegas pesquisadores pensam iguais. O desenvolvimento de um estado como o nosso depende muito da pesquisa. Porque como a professora que falou, né? Ou seja, nós temos que criar pesquisadores no próprio estado, que conheçam a nossa realidade, que estudam a nossa realidade, e não somente o pesquisador que vem para cá e às vezes não conhece a questão sociológica, antropológica, a questão da cultura local, história do estado. A história, a cultura local, como é que aquelas pessoas vivem, e aí passam a tirar conclusões apressadas, né, sem respeitar a cultura. Vai ser um pesquisador de gabinete, só então nós defendemos sem ter muito, a vivência real. A Rondônia tem crescido muito nesse sentido, na questão aí tem a Embrapa, tem a Uni, tem as instituições como a Finca e outras, que vêm desenvolvendo muitas pesquisas. Né? Eu acredito que, assim, que a gente está ganhando espaços para o desenvolvimento, até porque, no caso das instituições de ensino, eu, particularmente, não considero ensino sem pesquisa. Eu sou muito aí nessa linha do Pedro Dema, da Ivani Fazenda, da questão da pesquisa associada ao ensino e ensino à pesquisa. A autoridade aí do argumento, o Pedro Dema é um grande pesquisador, né? Eu tive a honra de conhecê-lo, ele veio em Porto Velho, já contribuiu bastante aqui com os professores da nossa cidade, então um grande pesquisador, escreveu mais de 60 livros, hoje é professor aposentado da Universidade de Brasília, deixa assim uma contribuição imensa em relação ao incentivo do próprio docente buscar pesquisar, fazer a pesquisa e mobilizar seus alunos em prol do avanço da ciência no país. Aqui no caso do nosso próprio estado, a gente já tem várias pesquisas, né? Assim, os cursos de mestrado e doutorado têm possibilidade, têm oportunidade, um avanço nessa questão das pesquisas. Então, assim, a gente tem crescido muito já no volume de pesquisa. O que falta, a meu ver, ainda é muita divulgação, essas pesquisas saírem dos arquivos, dos acervos, né, e ganhar as ruas, ir para as bibliotecas, né, e a gente ter acesso a tudo que vem sendo produzido aí pelas instituições de educação superior. Isso é muito importante. Você que é pesquisador, não custa deixar um exemplar nas bibliotecas públicas da nossa cidade. Nós temos
bibliotecas que é onde o povo vai. A biblioteca é um espaço de excelência do conhecimento e a população está aí para acessar esse conhecimento produzido e com o patrocínio da própria sociedade, porque através dos nossos impostos você consegue ter uma bolsa para pesquisar. Para pesquisar. E, professor, nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular Agendado 2018. Agende a sua prova no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Você que tem a bolsa rotativa e quer regularizar os seus débitos, a Finca e a Metropolitana lançam o Acordo Legal. Negociações facilitadas, prazos diferenciados, parcelas flexíveis e descontos que serão oferecidos àqueles que possuem débitos com a instituição. Os acordos serão realizados na tesouraria da Finca. Haverá flexibilidade nas negociações. É uma grande chance de limpar o seu nome e do seu avalista. Faça um acordo legal. Ligue 32-178915 e regularize a sua situação financeira. Você que sempre sonhou em ser farmacêutico, a Finca e o Instituto Aceduca têm uma grande oportunidade. Você estuda farmácia na Finca pagando só R$ 489,90 por mês. Consulte o regulamento no site www.vestefinca.com.br. É a sua grande chance de entrar no mercado de farmacologia em um curso reconhecido pelo MEC com mais de 13 anos de tradição. A sua graduação está em suas mãos. Farmácia é na Finca. Corra! Vagas limitadas. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. De volta com o nosso entrevistado, o professor Gilmar do Nascimento, falando aí da política de bolsa, da motivação para você fazer pesquisa, iniciação científica. De fato, o ensino sem pesquisa fica fragilizado. E nós temos muita oportunidade, nós moramos na Amazônia, a Amazônia tem muita possibilidade de realização de pesquisa científica. Professor Gilmar, o aluno ele pode começar a desenvolver algum projeto de pesquisa antes de saber o parecer do CEP? Olha, primeiro eu gostaria de falar um pouquinho da questão da Amazônia que você citou, né? Eu ainda considero que a Amazônia, com todo o aparato que existe no estado do Pará, no estado do Amazonas mesmo em relação às pesquisas, eu acredito que a gente ainda é um campo muito virgem para as pesquisas. Nós temos, né, amplas possibilidades em todas as áreas do conhecimento. Com relação aos projetos de pesquisas que envolvem seres humanos, não pode ser executado antes de ele ser aprovado pelo Comitê de Ética. Agora, o que é que não pode ser executado? Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu estou parado esperando que o Comitê de Ética da minha instituição aprove, né, o meu projeto. Não, você não pode executar a parte que envolve ser humano.
Mas você pode desenvolver a parte referente referencial né? teórico, metodológico. Agora, quando você for executar a parte que envolve as pessoas, os indivíduos, né? Aí não, aí você tem que esperar que o Comitê de Ética, né, emita o parecer consubstanciado de aprovação. Então, pesquisa já em andamento, pesquisa que já tem sido realizada, ela não pode ser aprovada pelo CEP porque ela já foi executada. Então, antes de qualquer, né, você ir a campo, você precisa encaminhar esse projeto via Plataforma Brasil. Não se precipitar. Não se precipitar. Encaminhar com o tempo, né, necessário para que ele seja, né, analisado pelo um dos relatores do comitê e ele seja aprovado. Isso é em qualquer comitê de ética do nosso estado e do Brasil. Por isso que é muito importante, tanto o aluno quanto o docente, estarem assim disciplinados, fazerem o seu planejamento adequado, pensando nesses prazos, no encaminhamento do projeto ao CEP. Corretamente, porque às vezes a pessoa encaminha para o CEP numa semana, por exemplo, dia 10, aí dia 20 já está lá no calendário de execução, dizendo que vai começar a pesquisa. Não, a gente tem aí uma média de 30 dias necessário para aprovação, porque se esse projeto ele vem completo, como eu falei anteriormente, redondinho, ele é aprovado de primeira. Se ele não vem, ele vai ficar com alguma pendência. E se ele tem alguma pendência, ele vai ser devolvido para o pesquisador principal e vai ter um tempo de ele, né, corrigir e reencaminhar ao CEP, e o CEP vai ter mais 15 dias. Então, a média aí de 30 a 45 dias para aprovação de um projeto quando ele tem alguma pendência a ser sanada. E existe pesquisa envolvendo esses seres humanos sem risco? Não. Esse é um outro problema, porque a gente observa em alguns projetos que a pessoa coloca, não tem risco. Meu projeto não tem risco. Toda pesquisa tem risco. Por exemplo, você pode pegar essas suas informações aqui e deixar ali em cima da mesa, né? Deixar aqui nessa mesinha e sair para ir em algum lugar. E eu, com a curiosidade do ser humano, posso chegar perto e olhar. Tá? Por exemplo, no caso da área da saúde, existem algumas questões, assim como na área das ciências sociais mesmo, existem algumas questões que é da pessoa. Tá? Por exemplo, a pessoa que é soro positivo, ela é amparada por lei, né, porque a gente até entende né, prontuário de um indivíduo, de uma pessoa, fica no hospital, fica na clínica. Mas ele não pertence àquele hospital, não pertence àquele médico, ele é do indivíduo, é o meu prontuário. Então, nem isso pode ser retirado de lá do hospital ou de um outro local sem a minha autorização. Agora você imagina o risco. Se eu dou uma entrevista para alguém deixa esse material em algum lugar, esquece, e outra pessoa fica sabendo de uma situação da minha vida. Né? E revelar a identidade do sujeito, às vezes ele não quer. Ele não quer por questões de saúde, por questões de preconceito, de discriminação. É o caso dos profissionais do sexo, né? É o caso das pessoas que têm alguma doença, a questão de trabalho. Ele não quer que aquela informação seja revelada. Então, toda pesquisa corre o risco. Desde um risco pequeno, que é esse risco da informação vazar, deixar em algum lugar e alguém ver e já divulgar, né? Desde uma questão maior, por exemplo, com a utilização de material genético, né? Como é que é feito esse descarte, que tempo, né? Por isso que existe, né? A lei garante, fica na responsabilidade do pesquisador principal a guarda de todo o material por 5 anos. Então ele não pode no dia seguinte, por exemplo, acabou a pesquisa, aí eu pego todo o material impresso dessa pesquisa e coloco no lixo. E aí? E se alguém lá no lixo encontrar informações de uma pessoa? Então, o pesquisador ele tem que estar muito preocupado e deixar muito claro no seu projeto os riscos que aquela pessoa vai poder, né, passar. Então, assim, quando eu vou assinar um documento, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, dizendo assim, olha, eu, né, autorizo você a utilizar as informações que eu estou lhe prestando. Eu já tenho que saber qual o risco que tem. Então, lá nesse documento, vai estar lá riscos e benefícios. Eu tenho que saber, olha, esse material vai ser divulgado, por exemplo, vai ser publicado numa revista. Nós falamos um pouco nessa parte da saúde. E quando se trata de apenados?
Os que estão no sistema prisional. A mesma coisa. Primeiro, aí, se eles já estiverem no sistema prisional, eles estão sob a guarda do Estado, né? Então, o documento de autorização tem que ser dado por uma autoridade judicial. A gente aconselha que seja criado, né, nomenclaturas que o pescador tem essa informação, ele sabe quem é, mas, por exemplo... Não revelaria... eu participei de uma banca recentemente em que a menina chamava 2 pessoas por nome de aves locais, IP roxo, IP amarelo. Sim. Tipo assim, ela tratava 2 pessoas com essa, né, esse codinônimo aí. Então, assim, é recomendável que o pesquisador ele utilize uma tabela, né? Até por uma questão de segurança também. É uma questão de segurança para não colocar aquela pessoa em risco, né? Em algumas áreas principalmente. É a mesma coisa, né? Às vezes, por exemplo, você vai tratar do clima da organização que você trabalha. Aí o que é que ocorre? Você vai entrevistar as pessoas no próprio trabalho. Se aquela produção final, né, não omitir os nomes das pessoas, a identidade, essas pessoas correm risco até de ser demitidas, né? Imagina se ela diz, o clima aqui, lá na loja que eu trabalho, é péssimo. Aí o gerente vai olhar e dizer, nossa, trabalha aqui, vamos mandar embora. Então, assim, o cuidado com o sujeito é fundamental, é essencial. Velho. Você projetar claramente os riscos que aquela pesquisa pode levar e também reforçando os benefícios que essa pesquisa vai trazer para essas pessoas e para a sociedade em geral. Ô, Gilmar, eu lembrei de uma situação que aconteceu envolvendo também esse trabalho de pesquisa. Não lembro agora se foi um ou vários estudantes, eu só sei que eu fiquei sob do relatório, né? Numa instituição que eu trabalhei, fizeram uma pesquisa e falaram que era casa de repouso, porque só tinha gente adoentado e gente que não queria trabalhar. Então, isso foi para um relatório institucional. E o que me chamou a atenção é que passou sob o olhar de um orientador, e ele deixou passar isso, porque ele realmente feriu a dignidade dos servidores que trabalhavam naquela instituição. E aí você já cria um olhar diferente para a instituição. Não, poxa, por que passou isso? Esses próprios servidores que foram sujeitos à pesquisa sofrem uma retaliação, né? E assim, a escrita, você escreveu, depois o teu texto é público, você não tem domínio mais do texto. E aí quando nós soubemos, a gente ficou muito chateados, porque casa de repouso... Não, e a questão quando eu falei nos blocos anteriores, a questão do pesquisador principal, né? Ou seja, se é um aluno que está em iniciação científica, aluno de graduação, ele tem esse tutor, que é esse pesquisador principal, exatamente para ter esse olhar. E por isso que lá na plataforma é solicitado o currículo. A gente quer verificar se essa pessoa já tem envolvimento com pesquisa. Porque se ela não tem envolvimento com pesquisa, fica mais difícil, né? Ou seja, quando a gente fala aí, no risco, quer dizer, essas pessoas correm um risco, né? Dependendo se é uma instituição tal, de ter uma advertência, alguma coisa, se está todo mundo doente, está todo mundo descansado, está todo mundo na instituição. Então, esse olhar e esse cuidado, é preciso que o pesquisador principal, ele tenha muito cuidado, né? Assim, quando ele está sendo um tutor, né? O projeto não é dele mesmo. Mas é um projeto de TCC. Sim, mas quem é que aparece na plataforma, quem é o responsável? É você, pesquisador principal. Então, você tem que ter muito cuidado quando envolver o ser humano e de que maneira você pode, ao invés de contribuir para o desenvolvimento da ciência e da pesquisa, né, prejudicar uma gama de pessoas. E estigmatiza a população, a sociedade, que acaba sendo penalizada. Professor Gilmar, nós já estamos chegando ao final do programa. E olha, parabéns pela entrevista, assim, muito esclarecedora. Eu sei quem acompanhou aqui gostou. E eu deixo para as suas considerações finais. Bom, eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui na TV Porto Velho, no programa Sala de Opinião. Gostaria só de dizer assim, que o CEP está aberto para todas as pessoas da comunidade acadêmica e da comunidade em geral, aos pesquisadores da finca ou de outra instituição, né, e aqueles que queiram somar, queiram ser membros do Comitê de Ética, é só nos procurar. Né? O Comitê de Ética fica instalado no prédio principal aqui da instituição, que é onde está a direção geral. Nós estamos ali para receber a todos e esclarecer mais alguma informação que o tempo de um programa de TV não permite. Então, muito obrigado pela oportunidade. E já fica o convite para uma próxima entrevista. Com certeza, vamos estar aqui sempre que precisar. Essa é uma das funções do Comitê de Ética, é divulgar, né, essa parte e também de ser uma instância educativa em relação à pesquisa. Ok, e você de casa, um forte abraço e até o próximo programa.
sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular Agendado 2018. Agende a sua prova no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Você que sempre sonhou em ser farmacêutico, a Finca e o Instituto Aceduca têm uma grande oportunidade. Você estuda farmácia na Finca pagando só R$ 489,90 por mês. Consulte o regulamento no site www.vestefinca.com.br. É a sua grande chance de entrar no mercado de farmacologia em um curso reconhecido pelo MEC com mais de 13 anos de tradição. A sua graduação está em suas mãos. Farmácia é na Finca. Corra! Vagas limitadas. Você que tem a bolsa rotativa e quer regularizar os seus débitos, a Finca e a Metropolitana lançam o Acordo Legal. Negociações facilitadas, prazos diferenciados, parcelas flexíveis e descontos que serão oferecidos àqueles que possuem débitos com a instituição. Os acordos serão realizados na tesouraria da Finca. Haverá flexibilidade nas negociações. É uma grande chance de limpar o seu nome e do seu avalista. Faça um acordo legal. Ligue 32-178915 e regularize a sua situação financeira. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia.